Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 25 de março de 2025. Vou falar aqui o assunto que aconteceu na Casa Branca, mas vocês vejam a confiabilidade da equipe de Trump, a principal equipe que é a da defesa. O título do vídeo é Trapalhões da Casa Branca vazam por engano planos de guerra para jornalista. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você inscrito no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Bom, acho que antes de entrar nas conclusões, eu acho que isso deve exigir, ou deveria pelo menos, exigir explicações, né? Da equipe do Trump, das pessoas dessa equipe, que não é todo o ministério dele, né? E que enviou, por engano, planos de guerra para um jornalista, apesar de ser jornalista americano, mas já vou contar para vocês e as relações que esse tem com a Ucrânia, essa ferramenta que eles usaram para, por engano, mandar as informações para um jornalista. O diretor da NSA, ele incluiu um editor do The Atlantic, em um grupo um órgão de imprensa, The Atlantic americano, em um grupo de bate-papo do Signal. Signal é um canal de mensagens, tipo WhatsApp, Telegram, é um canal de mensagens americano, né? Acho que é americano. Eles estão planejando um bombardeio no Iêmen, né? Que já aconteceu esse bombardeio, inclusive. Os russos, e por coincidência, veja uma coisa, os russos há muito tentam hackear o mesmo tipo de textos criptografados entre as autoridades ucranianas, né? E até agora, aparentemente, eles não têm tido sucesso, mas a inteligência ucraniana, os contra-hackers ucranianos têm detectado isso e dado o tombo nos russos. E quem estava nessa reunião, basicamente, eu vou citar os principais, né, elementos da segurança dos Estados Unidos da América: o vice-presidente Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth, o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e o enviado especial permanente para a Ucrânia e a Rússia, Kate Kellogg, né? E também estava o embaixador indicado para da OTAN, Matthew Whitaker, ou seja, Matthews Whitaker, né? E essas figuras não fizeram uma grande besteira, acho que comportaram-se como amadores. Inclusive, o editor-chefe dessa revista americana, The Atlantic, disse que não conseguia acreditar no que via quando recebeu uma mensagem de texto em grupo da equipe de segurança nacional de Donald Trump, descrevendo a estratégia para bombardear rebeldes Houthis, né, no Iêmen, horas antes disso acontecer. Vocês vejam só, que vazamento, hein? Ainda bem que o cara não mandou para os Houthis. Ele não era empregado dos Houthis e nem um agente, né, dos Houthis, ou outros, lá, Irã, coisas assim. O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, criou o grupo no aplicativo Signal e inadvertidamente ele incluiu o editor Jeffrey Goldberg, junto com os membros pretendidos do comitê de diretores, que incluíam o secretário de Defesa e essas pessoas que eu falei para vocês, né? Não vou repetir, e outros, né? Vice-presidente, etc. E também tinha ali mais de uma dúzia de altos funcionários com alta autorização de segurança. Então, só tinha um peixe grande, só tinha tubarão, né? Não tinha raia miúda, né? O mundo descobriu, pouco antes das 14 horas, horário no leste, né, em 15 de março, lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam bombardeando alvos Houthis no Iêmen, né? Escreveu Goldberg sobre o incidente, né, na revista dele. E aí ele falou: eu, no entanto, sabia 2 horas antes das primeiras bombas explodirem que o ataque poderia estar chegando. A razão pela qual eu sabia disso é que Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, tinha enviado o plano de guerra por uma mensagem de texto às 11 horas e 44 minutos, né? E às 15 horas que aconteceu o bombardeio. O plano incluía informações precisas sobre pacotes de armas que seriam usadas, alvos e o tempo para isso.
Foi o Alt que criou esse grupo, como eu falei, mas Exbeck compartilhou os detalhes. Foi a primeira grande erro do Mike Waltz, né, secretário, assessor, né, do Donald Trump também sobre assuntos de defesa, incluindo alvos, armas que os Estados Unidos estariam implantando, e inclusive lhe deram o sequenciamento dos ataques no chat do grupo. Outros, incluindo Vance, adicionaram perspectivas reveladoras sobre o processo de tomada de decisão da equipe. Você veja, falaram o que não deviam também do ponto de vista deles. Agora é interessante notar que o Signal, os ucranianos acham que ele está ajudando os russos, né? Porque o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Serhiy Demedchuk, ele disse que o grupo deles estava usando o mesmo aplicativo de mensagens criptografadas que oficiais de defesa e soldados ucranianos costumam usar e que hackers russos tentam continuamente infiltrar. Até agora, segundo eles, sem sucesso. Eles abandonaram o Signal já por causa disso. De acordo com um discurso de Serhiy Demedchuk, que é o vice-secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, no Fórum Internacional de Resiliência Cibernética de Kiev, que aconteceu no início agora do mês de março, o Signal continua sendo um dos aplicativos de mensagens mais explorados para operações de espionagem russas, visando militares e autoridades governamentais ucranianas. Autoridades ucranianas alegaram que a situação chegou ao ponto que a empresa parou de responder às solicitações deles sobre ameaças cibernéticas russas. Com sua inação, o Signal está ajudando os russos a coletar informações, mirarem nossos soldados e comprometer autoridades governamentais, falou nessa conferência, na palestra dele, esse alto oficial do exército ucraniano, o Demedchuk, né? No entanto, não há necessidade de hackear qualquer principal conselheiro de segurança do país, porque está compartilhando comunicações de alto nível e altamente protegidos, estão altamente protegidos, né? Agora, o Goldberg, né, eu fiz um paralelo com a Ucrânia, que ela sentiu o mesmo problema, mas ela não tinha nenhum trapalhão lá que incluiu quem não devia, como teve os trapalhões lá do Salão Oval da Casa Branca, né? Da nação mais poderosa do mundo. Você veja como um trapalhão pode começar a dar que é uma guerra mundial ou uma guerra nuclear. Goldberg teve o cuidado de não revelar detalhes, né, que pudessem, Goldberg, no caso, é o editor da revista Atlantic, né, que pudessem comprometer a segurança nacional e levá-lo à prisão, porque ele poderia ir preso se revelasse aqueles detalhes. Mas inclui algumas conversas, né, eu posso chamar de imorais, né, dentro do grupo. Vou dizer por que são imorais. Esse não é um canal imoral, né? Vocês vão entender. Segundo, incluiu a opinião do Vance, do vice-presidente. Ele disse o seguinte, que como isso afetaria a Europa, né, o ataque, que foi deixada para prover grande parte da segurança futura da Ucrânia, sem a ajuda dos Estados Unidos. Vance falou isso ali. Não tenho certeza se o presidente, no caso o Trump, que é o presidente dele, está ciente de quão inconsistente isso é com sua mensagem sobre a Europa agora, né? A inconsistência que ele dá dando ajuda bombardeando os Houthis e dando a ajuda para Israel, né? Que é inconsistente com o que ele está fazendo com a Ucrânia, né? Há um risco adicional de vermos um pico moderado a severo nos preços do petróleo. Primeira observação dele. Estou disposto a apoiar o consenso da equipe e manter essas preocupações para mim. Ele pensa diferente, mas se a equipe for numa outra direção, ele vai caminhar junto com a equipe e vai engolir e vai esquecer da opinião dele. Mas há um forte argumento, continuando o Vance ainda, para adiar isso por um mês, fazendo o trabalho de mensagem sobre o que isso importa, vendo onde a economia está, concluiu o vice-presidente americano. Agora, ex-altos funcionários de segurança ficaram chocados com essa violação descuidada, amadorística de patetas, né? Alguns deles prevendo que haveria demissões ou renúncias. Não houve e acho que não haverá. O Trump está bancando a equipe, aparentemente vai continuar bancando. Eles quebraram todos os procedimentos conhecidos sobre proteção de material operacional, tático, estratégico de um ataque militar, disse um ex-oficial sênior de inteligência. Ele falou, inclusive, isso na CNN americana. Você tem um colapso total na segurança sobre uma operação militar.
Alguém precisa ser demitido, disse o ex-secretário da Defesa e diretor da CIA, Leon Panetta. Como o nome de um jornalista foi adicionado a essa lista, isso é apenas um erro grave, disse ele, observando que se tivesse sido outra pessoa, Goldberg, eles poderiam revelar essa informação. Ou seja, o Goldberg não revelou, né? Vamos dizer assim, foi patriota americano. Mas se fosse outra pessoa, poderia revelar, de fato, imediatamente aos Houthis no Iêmen, ou ao Irã, né? Ou a Hamas, um monte de gente lá que são inimigos dos Estados Unidos e de Israel, né? E, por sua vez, poderiam ter atacado as instalações, se eles tivessem disso, eles poderiam ter atacado antes as instalações dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho e causariam baixa, sem dúvida, às tropas americanas. Democratas e até mesmo republicanos no Capitólio ficaram exigindo respostas sobre esse acontecimento. E aqui um diz: estou horrorizado com os relatos de que mais altos funcionários de segurança nacional, incluindo os principais chefes de várias agências, compartilharam informações sensíveis e quase certamente classificadas por meio de um aplicativo de mensagens comerciais, incluindo planos de guerra iminentes, disse o deputado Jim Himes, principal democrata no Comitê de Inteligência da Câmara. E a Casa Branca respondeu em uma declaração sobre a violação na segunda-feira. E o presidente aparentemente não vê, segunda-feira ontem, né? Não vê motivo para alarme no comportamento de sua equipe. O presidente Trump continua a ter a maior confiança em sua equipe de segurança nacional, disse o comunicado de Trump, incluindo o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz, disse a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, em um comunicado. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal e deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Inscreva-se, aqui você viu a verdade. Conto com você, hein? Não esqueça. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.